Olá, eu sou a professora Isabela Sampaio. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre criatividade e inovação nas organizações. Hoje vamos tentar entender um pouco o que é que tem a ver os processos de criatividade, de empreendedorismo, de inovação dentro da gestão de uma empresa, de um negócio ou uma outra organização de qualquer natureza. O roteiro nosso de aula trago aqui para vocês, só para a gente poder entender como é que vai ser esse percurso. Vamos falar um pouco, contextualizar a questão do tema da criatividade, da inovação, conceitos de ambos, né? Os elementos, tanto da criatividade quanto da inovação, quais são esses aspectos da criatividade e inovação que estão relacionados ao processo de gestão organizacional, entender um pouco mais sobre essas organizações e os setores da sociedade, como estão relacionados, a natureza de uma organização e o processo de inovação, ecossistemas e ambiente de inovação, e um pouco também vamos entender da proteção da criação intelectual, né, da humanidade, tá? Bom, a gestão das organizações está extremamente relacionada às nuances, né, de criatividade e inovação, principalmente quando a gente fala de ações empreendedoras. O que vale a gente observar aqui é que não estamos falando só de negócios, né, com fins lucrativos, mas de gestão de organizações em si, de todos os tipos de organizações, seja ela de qualquer setor, de qualquer natureza. Então, o processo de criatividade e inovação são elementos que fazem parte de toda essa dinâmica, digamos assim, de gestão propriamente dita, né, das organizações, tá? Então, vamos começar aqui um pouquinho a trazer alguns questionamentos, digamos assim, algumas reflexões. Vamos puxar lá do fundo da nossa mente, né, um pouco do tema e dessa conversa de que se refere às inovações que mudaram o mundo, tá? Imagine se agora a gente não tivesse aqui essa tecnologia, lâmpada, luz elétrica, internet, como seria possível a gente se comunicar e interagir com todo mundo, né? Então, desde os primórdios da humanidade, o homem, né, o ser humano, e a criatividade inerente ao homem, né, ao humano, sempre esteve em atividade. Então, assim, grandes invenções mudaram nossas vidas desde então, ao longo da história. Eu trago aqui para vocês exemplos da invenção da roda. Imagine como seria o mundo hoje se não tivéssemos roda. Talvez não tivéssemos chegado até onde estamos, né? Tecnologicamente falando, economicamente falando, socialmente falando. Talvez não tivéssemos conseguido encurtar distâncias, conhecer países, lugares, pessoas e multiplicar, interagir com outras culturas também. Uma outra invenção que mudou o mundo, olha só, foi a lâmpada. Como eu falei aqui, imagine agora, não seria possível estar falando com vocês se não existisse, né, essa grande invenção que mudou toda a humanidade. Marcos históricos. Um outro marco histórico também são a invenção do avião, né? Como seria possível as pessoas se transportarem de um lugar para o outro, mercadorias e compras de uma maneira mais rápida, né? Se não fosse essa invenção da mente humana. Vamos ver o que tem mais aí. Eu trago agora também aqui o telefone, né? Que apesar talvez, né, muitos não conheceram um telefone antigo, né? Hoje a gente só fala de smartphone, mas houve a invenção desse aparelho que hoje já evoluiu, né, bastante, interagindo com outras tecnologias, e o telefone tá aí. Então, de fato, o que eu tento trazer aqui para a gente refletir é a questão de que existem objetos, existem elementos que fazem parte do nosso cotidiano, das nossas vidas e que caminharam junto com a gente nesse processo de evolução da humanidade. E tudo isso está relacionado ao processo criativo do ser humano. Olha só,
Temos aqui situações do nosso dia a dia, né? Que a gente interage com celular, com fone de ouvido, com óculos, acordo, já coloco o óculos, né? Ligo o rádio, ligo a TV. Estou sempre interagindo com vários objetos e tecnologias, tá? E tudo fonte da criatividade humana. Então veja só, a criatividade é algo que é tão presente que às vezes a gente até se esquece, né? Que existe. Então o que a gente vai tentar aqui agora é compreender um pouco da criatividade, o que ela tem a ver com a inovação e o que ela tem a ver com a gestão de uma empresa e de um outro tipo de organização, tá bom? Bom, a gente sabe que a criatividade é um elemento da mente humana, né, da vida do homem, e dentro do processo de inovação, a criatividade ela é o ponto inicial para que a inovação aconteça lá na frente, tá? É a partir da criatividade que a gente tem ideias, que a gente troca, né, ideias, e as coisas acontecem, e as invenções vão se materializando. Bom, um ponto crucial que a gente não pode deixar de falar é a questão de que a criatividade ela é utilizada muito para solucionar alguns problemas que nós temos no nosso cotidiano e a necessidade mesmo da nossa vida básica. Por exemplo, temos a necessidade, né, da higiene, de manter o corpo limpo. Então, o que foi que a criatividade humana em ação criou, né, construiu? Saneantes para a gente se higienizar, sabonete, shampoo, né? Sempre precisa de atender uma necessidade ou solucionar um problema para que a criatividade ela entre em ação. Bom, isso tudo foi detectado, apesar de existir sempre, né? Foi detectado mais ou menos ali nos anos 30, no século 20, em 1930, digamos assim, foi codificado por um autor chamado Joseph Schumpeter, tá? A gente considera o Joseph Schumpeter como o pai da inovação, do empreendedorismo e da criatividade, mas porque além dele ter codificado a partir de muitos conceitos, é um economista, né? A partir de muitos conceitos que ele trouxe, a humanidade conseguiu começar a refletir e utilizar ferramentas para que a inovação acontecesse e o empreendedorismo também. Então, para solucionar algumas questões, né, e também refletindo sobre a lógica capitalista, na época em evidência, muito mais do que o que a gente vê hoje, né, os questionamentos e os estudos econômicos e sociais, o Joseph Schumpeter ele fala do conceito da destruição criativa, traz também para a gente um papel fundamental, que é o papel do empreendedor, né, o líder nesse processo de inovação, em que as nações, as empresas, elas estão sempre nesta corrida de trazer o novo, tá? Trazer o novo para solucionar problemas, trazer o novo para solucionar necessidades, trazer o novo para solucionar desafios em qualquer realidade, seja na realidade macroeconômica, mundial, global, e seja na nossa pequena realidade, às vezes, num comércio local, né? Numa feira livre. Então, o empreendedorismo, a inovação está presente em todas as esferas da realidade humana, em cada dimensão, claro, mas é algo que a gente precisa compreender melhor, tá? Vamos lá? Bom, então, um conceito básico que a gente traz é que o empreendedorismo é a atitude, né, de quem por iniciativa própria, né, tem aquela força motriz, ela realiza uma atividade, idealiza planos para solucionar problemas. Como falei anteriormente, basicamente tudo está envolvido a isso. Então, empreender é você trazer uma atividade nova, criativa, para solucionar alguns problemas, tá? A gente pode categorizar o empreendedorismo de várias espécies, né? Empreendedorismo dentro da empresa, hoje a gente tem empreendedorismo digital, corporativo, social,
tá? O que vale lembrar é que está extremamente relacionado com a questão da criatividade e inovação. Eu trouxe uns livros para vocês verem depois, se tiverem interesse no estudo, né, da disciplina. Livros que falam da temática, né, que falam da importância da gente compreender a criatividade e estimular a criatividade dentro da organização, da empresa que a gente trabalha. E são livros recentes, de estudos recentes. Eu estou até com um aqui na mão, não sei se vocês estão conseguindo ver, que é O Poder da Inovação. É um livro muito bom, esse livro aqui. Ele tem estudos de caso sobre processos de inovação, tanto dentro da universidade, quanto dentro de empresas grandes, pequenas, né? Empresas com propostas sustentáveis. E é um livro que vale a leitura também para a gente conseguir entender um pouco de como a inovação vem acontecendo dentro das organizações, tá bom? Bom, e agora a gente vai conceituar um pouco inovação, certo? Basicamente, em linhas gerais, a inovação é o processo de trazer o novo para transformar uma realidade, trazer um novo produto para o mercado, trazer uma nova prática tecnológica que mude nossas vidas e nossa conduta. Então, em linhas gerais, a inovação é isso. Por muito tempo, desde do Schumpeter e por esses anos todos, agora início do século XXI e a quarta revolução industrial, a inovação ela fica muito, muito focada na questão do mercado, né? Na questão do capitalismo e na questão da reprodução do capital em si e da geração de riqueza no âmbito da inovação. Porém, a inovação ela não está restrita a só isso. Possa ser que esteja num contingente maior, né, de multinacionais, de grandes players e grandes aglomerados de empresas de inovação que focam na inovação, mas não se restringe a isso, tá? Inclusive, na última década, agora a gente tem conceitos novos, né, de inovação para a inclusão, para o desenvolvimento econômico, e que a gente vai ver que chega um pouco mais até na nossa realidade aqui, regional. Tá bom? Vamos lá. A inovação ela é a introdução, como eu falei, comercial, né, de um produto no mercado, ou aprimoramento, né, realizado pela combinação de um elemento ou outro, de um produto com outro, junta e cria um novo. Inovação. Foi para o mercado, vendeu, comercializou, é considerada inovação, certo? Isso tudo, assim como a questão do empreendedorismo, está focado principalmente na teoria do desenvolvimento econômico, trazido por Joseph Schumpeter, como eu falei um pouco para vocês anteriormente, desde a década de 30, tá? A tecnologia aí também já começa a entrar com um papel extremamente importante para impulsionar, né, a inovação, ou seja, a corrida tecnológica, o desenvolvimento tecnológico é um elemento importantíssimo também no contexto de inovação. E o empreendedorismo, além de estar ligado a essa questão da liderança, né, das grandes instituições, ele começa também a ter uma roupagem mais do lado criativo, do processo criativo, né, de equipes, né, de gestores dentro das organizações, certo? Esse é o conceito geral de inovação. Agora eu trago para vocês um documento que é uma diretriz internacional chamada Documento Manual de Oslo, né? Que foi desenvolvido pela OCDE desde os anos 90, final de 80, para direcionar pesquisas, direcionar estudos, direcionar métricas, né, e medições relacionadas à inovação. Então é um documento global, né, que ele consegue perceber realidade de vários países do mundo e direcionar nossos estudos aqui como pesquisadores e como profissionais na área de inovação. É digamos assim, a Bíblia, né,
e atual, porque ela já está na 4ª edição, e isso faz com que também todo o conceito, toda a evolução histórica da inovação, ela seja atualizada, não fique preso num livro ou num documento tão antigo que não consiga acompanhar a realidade dos fatos, das coisas. Então, esse é um documento de leitura obrigatória por nós, né, que estamos aqui estudando. A gente vai vendo, ele é bem didático, bem dividido e traz questões bem interessantes em relação à inovação, tá? Então, o Manual de Oslo, ele traz, olha o conceito que ele traz sobre a inovação. Ele diz que a inovação é um produto ou um processo novo, melhorado, né, da combinação dos mesmos, que difere significativamente de produtos ou processos anteriores, ou seja, tem que ser diferente do que já foi, não pode ser igual, né? E trazer uma mudança de fato para a vida das pessoas, que é disponibilizado ao usuário em potencial ou colocado em uso pela unidade, que ele configura aí, pode ser de produto ou de processo. Deixa eu ver onde estamos. Pronto, então, a inovação, segundo o Manual de Oslo, é um produto ou um processo novo ou melhorado, tá? Que sempre vai ser diferente do que já foi produzido anteriormente. O Manual de Oslo é uma publicação internacional, né, que tem essas diretrizes para estudos relacionados à inovação. Vamos lá? Bom, aí agora eu queria trazer para vocês o que é que isso tem a ver, né, com a questão das organizações, tá? A gente pode e agora o que eu queria trazer para vocês é o conceito das organizações. Então a gente já fez o conceito da criatividade, o conceito de inovação e compreendeu um pouco o conceito de organizações, tá? Organizações nada mais é do que a reunião de indivíduos, né, para produção de bens ou serviços. Voltamos lá naquela início da aula, suprir necessidades. Um outro ponto importante sobre a inovação não é só entender a inovação, mas entender 3 aspectos, tá? O que é descoberta, o que é invenção e o que é inovação. Por que isso? Porque é como se fosse um caminho, uma trilha que se chega para a inovação. A inovação não é uma coisa que acontece como um passe de mágica, né? A inovação ela é construída, ela é planejada, ela é pesquisada, investigada, desenvolvida, gerida. Então, precisamos compreender as diferenças. Invenção e inovação não é a mesma coisa, né? Apesar do senso comum muito trazer isso, e descoberta também não. Então, o que é descoberta, invenção e inovação? Bom, a diferença básica é o seguinte: a descoberta, ela é o quê? Algo que já existe no meio ambiente, certo? Não é nada que você cria, nem nada que você inventa. É algo que já existe no meio ambiente, que a gente identifica que já existe, e isso gera um novo conhecimento. Às vezes uma propriedade de uma planta, às vezes de um animal, a gente vai ver um exemplo aqui, que é uma descoberta de algo que já existe na natureza, tá? A invenção, por sua vez, é algo que você faz com essa descoberta,
tá? É o novo conhecimento que lá foi gerado através da descoberta e o que foi que você criou com esse conhecimento, tá? Gerou um invento, uma criação, um protótipo, um produto. Então, isso é a invenção. Mas a invenção não é ainda a inovação, porque mesmo você tendo inventado algo, digamos, eu inventei esta caneta. Essa caneta, ela só será invenção quando ela for comercializada e quando ela for algo novo, mais uma, né, na multidão. Isso não é considerado inovação. Então, a inovação é quando aquela criação realizada por você, né, ou por outro ser humano, ela pode ser comercializada e, além disso, muda hábitos também na sociedade, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver, diferenciar direitinho aqui, ó. O que é descoberta, olha só, trouxe a foto de um átomo, tá? Normalmente um conceito físico ou científico já, de algo que já existe na natureza e precisa ser validado. Então, não é somente uma identificação que você fez de achismo, tá? É algo que precisa ser validado pela sociedade científica, pela comunidade científica, né? Tem estudos e observações. Então, a descoberta é você saber que é algo que é da natureza, tá? A invenção, olha o exemplo aqui que eu trago. A invenção já é algo criado a partir de uma descoberta, tá? Normalmente é um produto, é um construto físico ou intelectual, viu? A gente pode também ter criações intelectuais e ser considerado invenção, né? A maioria é intelectual e geralmente resulta em algum produto ou algum processo novo. E a inovação é algo novo que gera um negócio, que gera uma mudança de... Normalmente é um negócio, tá? Mas algo que, de fato, gera uma transformação social. Lá no exemplo anterior, eu trouxe exemplos da criação da placa solar, das hélices, né, de energia eólica. Por quê? O vento já existe na natureza, né? O sol também já existe, mas através dessas constatações foi criado e desenvolvido tecnologias, né, de energias eólica e solar, por exemplo, foi na foto anterior. Nessa daqui eu já trago uma inovação, botei aqui a foto do Netflix, justamente para celebrar um pouco esse momento que a gente vive, dessa fluidez, né, entre o que é material, o que não é material, o que é virtual, o que não é. Então, nossa vida hoje já é muito mais virtual, nossas relações estão no âmbito virtual, e isso é uma inovação, né, nos últimos anos, para a gente que ainda não tinha vivido isso. Bom, e aí eu trago uma curiosidade, que é um tema muito importante para a gente entender dentro da questão da descoberta. Olha que exemplo que eu trago. Vocês sabiam que o veneno da jararaca ele é capaz de potencializar uma enzima que existe no nosso organismo, que ela dilata nossos vasos e faz o equilíbrio da pressão arterial. Então, na década de 70, um pesquisador brasileiro, ele conseguiu identificar na jararaca essa substância, né, dentro do veneno, que é a substância que o veneno da jararaca ele conseguia estimular a produção dessa bradicinina, que é o nome da enzima. Com isso, não sei se vocês já viram por aí, a gente tem até na nossa recomendação aqui de bibliografia complementar, um filme chamado O Veneno da Jararaca, que fala da história, né, de como o veneno da jararaca mudou o mundo, mudou a saúde relacionada a estudos sobre pressão arterial, tá? Então, qual foi a descoberta? O veneno da jararaca com a propriedade específica. E qual foi a invenção, né? A criação de medicamentos, criação de novos estudos e criação de novos tipos de pesquisas e fármacos para controle de pressão arterial. Então, na década de 70, houve
boom, né, na questão da pesquisa científica relacionada à medicina de pressão alta e equilíbrio de pressão. E aí um laboratório norte-americano criou um medicamento chamado captopril, que foi o pioneiro na questão do combate à hipertensão. Desde então não havia tantos registros, nem tantos estudos assim nesse aspecto. Então, a descoberta das propriedades do veneno da cobra, tipicamente brasileira, que é a jararaca, mudou a realidade de todo mundo. E isso a gente não sabe, mesmo muitas vezes a gente tomando remédio de pressão, nossos familiares não sabem de onde vem toda essa ciência, essa tecnologia. Não é isso? Então, qual foi a inovação? O remédio desenvolvido e vendido e comercializado por muitos anos, certo? Agora vamos praticar, tá? Vamos fazer uma dinâmica, já que a gente já se ambientou um pouco sobre a importância das inovações, da criatividade. Vamos nos dividir aqui em equipes, tá? Vamos praticar. Onde eu devo colocar essa carta? A gente vai fazer, aqui tem dispostos várias inovações e invenções desde o início, né, dos tempos. E aí a gente vai criar uma linha do tempo com todas essas invenções. Vamos testar agora como é que a gente tá? Bem ambientado e bem entendido da questão da importância das inovações que mudaram o mundo e que vem mudando e que ainda mudarão. Bom, e como é que se divide a inovação? De antemão, vou falar para vocês que vocês vão ouvir bastante aí nessas leituras que vão fazer ou que já fizeram relacionadas à inovação. A inovação ela tem várias classificações, tipificações, a gente chama de taxonomias da inovação, porque nada mais são do que categorização de como a inovação acontece em vários setores, tá? Eles podem ser associados entre si ou não, tudo não precisa ser classificado, entrar na caixinha certa, tá? A inovação mais conhecida, né, que a gente ouve muito falar, é a inovação de produto, tá? A inovação de um produto, ele não necessariamente pode ser algo que a gente pega, certo? Um produto, um bem físico. Ele pode ser também um serviço que você presta. Então, se existir uma novidade ali no serviço que você presta, é considerado inovação de produto também, tá? Pode ser um bem, segundo o manual de Oslo, tá, gente? Essa conceituação. Um bem ou um serviço significativamente novo ou melhorado, não é isso? Então, a inovação em produto. Outro tipo de inovação que a gente tem também é conhecida como inovação de processo, ou seja, a forma como uma coisa ela é feita de outra forma. Então, isso é conhecido como uma inovação de processo, a maneira melhorada que algo é feito, tá? Além disso, a gente tem a inovação de marketing, que isso é muito presente no nosso dia a dia, de empresa e de trabalho, tá? Que são mudanças, inovações que ocorrem no âmbito e focadas no mercado, na competitividade de uma empresa, como é que para poder ela vender mais, para poder ela ter mais clientes, né? Para poder ela se posicionar melhor no mercado. E um outro aspecto bem interessante também é a inovação organizacional, que diz respeito à implementação de novas práticas dentro da organização, seja na gestão de pessoas, seja na gestão da produção, seja na logística, seja em qualquer ambiente, né, de dentro de uma organização. Existe também inovações organizacionais, certo? Dentro do negócio. Além dessas 4, eu já trago mais 3 tipos só de conceitos para vocês colocarem aí no HD de vocês, que é a inovação incremental, tá? E a inovação radical, certo?
E também a inovação social. Então, são 3 novos conceitos que a gente vai falar aqui mais para frente para poder entender. Vou explicar cada um a um, certo? Olha só exemplos que eu trago sobre inovação de produto. São inovações de bens e serviços novos ou melhorados. Olha alguns exemplos aí. Pode ser melhorado em especificações técnicas, ou seja, tecnicamente foi feito um aperfeiçoamento naquele produto, melhorou a inovação? Sim, tá? Algum componente específico, um botão que não ligava legal, aí o fabricante fez um novo tipo de botão, softwares incorporados, facilidade para usar, novos conhecimentos e tecnologias quando chegam também, né? Inteligência artificial aí chegando, chatbot chegando. Então, são tipos de inovações que a gente pode aplicar ao nosso produto ou ao nosso serviço. Melhoramentos significativos, né, nas características, pode ser na característica física, na característica funcional também de um produto ou de um serviço nosso. Olha que eu trouxe aqui alguns exemplos. O MP3, né, que é considerado também uma inovação. Eu trouxe de um bem, um processador, que o processador ele vai inovando mesmo. Cada geração que sai é uma tecnologia diferenciada e isso é considerado também inovação, tá? E o que é mais presente hoje no nosso dia a dia que são os streams e a fluidez de determinados serviços, né, inovadores. Recentemente a gente tem a criação de empresas, digamos assim, a maior empresa do mundo de transporte de pessoas que não tem nenhum carro, que é o exemplo da Uber, né? O Airbnb também é a mesma coisa, uma das maiores empresas de imóveis que não tem nenhum imóvel, né? Então, são novos modelos de negócio, novos tipos de produtos e serviços que vão sendo criados pela mente humana. Eu trouxe aqui o Spotify, a gente tem outros exemplos também de streaming, né? Já falamos do Netflix, que são serviços de streaming que nem existiam antigamente, né? E aí, com a questão do avanço tecnológico, foram sendo criados. Trouxe também o Nubank, que é uma empresa, um fintech, é um exemplo de novo tipo de banco, um novo tipo de serviços bancários, tá? Isso é considerado inovação também de produto. O que a gente traz aqui, inovação de processo, ou seja, a maneira com que aquela coisa é feita, né? Ela muda, ela é diferente. Então, a forma de produzir, a forma de direcionar, de distribuir, algumas mudanças tecnológicas e comportamentais também, e visa melhorar a qualidade, reduzir custos, tá? Vamos lá. Trouxe um exemplo aqui do nosso dia a dia, que é o Google Meet e o Google Classroom, né? Que são inovações também, não só eles, outros softwares que possibilitam videoaulas e interação no ambiente educacional. Um outro exemplo aqui é o SAC Digital, que é a digitalização de todos os serviços de cartório, de órgãos e autarquias, que nada mais precisa, muitas coisas não precisam mais ser feitas presencialmente, pode ser feita de forma online, né? Então, é a criação de um novo software para fazer a gestão de agendamentos e gestão de serviços públicos, né? Gamificação, né? Softwares e novas metodologias de educação e de todos os processos de ensino-aprendizagem também, ensino à distância, novas modalidades, metodologias. Eu trouxe aqui fotos de impressoras 3D, justamente para poder simbolizar que ela faz parte também no processo criativo de composição de novos produtos. Por exemplo, profissionais da área de design ou de arquitetura ou dessa área mais de comunicação e criação são profissionais que podem utilizar a impressora 3D para criar novos produtos, ou seja, aquele processo que ele tinha de criação de um protótipo, de um produto, mudou com a vinda também da impressão 3D, tá? Um outro tipo de inovação, que é a inovação em marketing. Esse é bem interessante, que interage muito com a gente, né? A questão de mercado, de
de empresas e de posicionamento das nossas marcas, como é que isso funciona? Bom, a inovação de marketing, primeiramente, ela tem a ver com a questão da competitividade mesmo, tá? Claro que não é só no negócio lucrativo, você pode querer fazer uma inovação de marketing dentro da sua ONG, da sua cooperativa, da associação que você representa, né? Para poder ter uma visibilidade melhor. Mas, em linhas gerais, ela é baseada mesmo na questão do mercado. Então, está pautada na questão da inteligência competitiva, estratégias de marketing, acompanhar novas tendências, né, nos setores, isso é importante. Por isso eu trouxe até alguns exemplos para a gente falar aqui. Aprimorar, ressignificar valores de marca, associar marcas com algumas questões sociais, que a gente tem muito marketing social e de responsabilidade social e sustentabilidade, e às vezes até a questão de mudança de modelos de negócios, certo? Eu vou trazer aqui para vocês, não sei se vocês já viram, da marca Gillette, né? Que elas têm uma propaganda que fala o melhor homem que eu posso ser. Então, ela trouxe, alguns anos atrás, uma proposta de ressignificar, aqui ó, aprimorar e ressignificar alguns valores da marca, tá? Então, aquela visão do masculino e do homem, né? Que hoje é totalmente diferente na nossa sociedade, do papel do homem na sociedade, ela trouxe muito isso, questionando, ressignificando as questões de afetividade, de não violência, e faz campanhas nesse sentido. Assim como ela, também outras marcas vão se atualizando conforme o que vai a evolução do mundo mesmo, tá? A proposta de valor em algumas campanhas, aqui eu coloquei da questão da sustentabilidade, que a gente já falou, muita questão de associar a sua marca a questões legais, né, de sustentabilidade, de reciclagem, novos modelos de produção menos poluentes e tal. A questão da embalagem, que eu trouxe aqui do Tetra Pak, que foi uma inovação na época, né? A gente antes tinha embalagem, mas assim, algumas coisas de plástico e de vidro, e saco plástico também, né? Leite. E com a vinda da embalagem longa-vida, tudo mudou. Então, inovação total em marketing e também de produto, tá? Veja que a gente já observa 2 tipos de inovação. E aqui, ó, modelos de negócios diferentes, a mudança de modelos de negócio, muitas vezes, para você conquistar um cliente. Então, a gente tem o surgimento das fintechs, né? Que são bancos mais fluidos, com mais possibilidades de tantas coisas, né? De créditos e tal. E aí, agora a gente vê os bancos tradicionais se aproximando um pouco mais dessa realidade, assim, né? Fluindo, deixando fluir também, ou seja, reajustando seus modelos de negócio para poder também não perder tanto o mercado como vem perdendo. Bom, então a criatividade e a inovação, até agora, quando a gente está estudando, verifique que na realidade, a solução de problemas e necessidades da sociedade, né? Está sempre pautada na resolução de desafios para a necessidade humana. Por quê, né? Porque está implicitamente relacionada a essas interações no ambiente organizacional. Então, as atividades de inovação, ela inclui tudo, né? Dentro das organizações. A questão desde lá da criatividade, a maturidade, o estímulo à criatividade, o amadurecimento das ideias, né, e das propostas de soluções, até o fim, né, que é a inovação propriamente dita. Isso acontece em todo tipo de empresa e organização, tá? Pequenas empresas, grandes empresas, escolas, comércios, indústrias, instituições financeiras. Então, o que a gente precisa compreender na realidade, se reconhecer como profissional nesses ambientes, tá?
Então agora a gente vai entender um pouquinho como é que se difere os ambientes organizacionais, tá? As organizações, como vocês já sabem, sempre são reuniões, né, de indivíduos para a produção de algum bem, de algum serviço. Ou às vezes hoje também a gente tem um único indivíduo e está sempre segmentado em 3 setores de atendimento e de desenvolvimento da sociedade. São o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. São setores, cada um tem a natureza, um cunho, uma característica específica. O primeiro setor sempre está relacionado com as questões estatais, do Estado, de governo, propriamente dito, né? O segundo setor é o mercado e as empresas. E o terceiro setor são as instituições da sociedade civil. Bom, por que a gente precisa entender qual é a natureza de cada organização desse tipo? Não cada organização, mas cada tipo de organização, né, enquadrada em algum setor. Justamente para a gente, como profissional, poder direcionar a questão da inovação, a gestão da criatividade, do empreendedorismo. Porque por ter vocações diferenciadas, né, e objetivos e propostas diferenciadas, cada instituição dessa, cada segmento desse da sociedade, ele tem um olhar diferente também para a inovação, tá? Isso aí é muito importante a gente não se esquecer. Então, as organizações de primeiro setor, né, elas estão vinculadas ao Estado, ao governo, são as prefeituras, são as câmaras, né, de vereadores e de deputados, são autarquias estatais de governo. Então, todo o setor público que se configura como organização do primeiro setor. O segundo setor é o mercado, talvez onde a gente acha que a inovação ela flui mais, né? As indústrias, o comércio, né? E as outras empresas de todos os portes, micro, média, pequenas, multinacionais, estão incluídas nesse segundo setor. E o terceiro setor, que são as associações, as cooperativas, sindicatos, associações de classes, né, que tem um fim coletivo, um objetivo de atendimento a uma coletividade específica e ela não tem fins lucrativos, tá? Ela tem lucro, mas o lucro é reaplicado nas próprias ações realizadas. Vou trazer aqui como a gente pode pensar a inovação dentro de cada tipo de instituição, né, dessas naturezas. Bom, o primeiro setor, como a gente viu que é o Estado, o governo, ele tem um direcionamento diferenciado para a inovação. O que da inovação que o Estado pode fazer? Todos esses tipos de inovações que a gente viu aí mesmo na aula, inovações organizacionais, etc. Porém, o Estado tem um papel imprescindível, né, de promover acesso, e isso está garantido em lei, né, na Constituição Federal, na Lei de Inovação e outras leis que a gente tem acesso aqui também no nosso conteúdo. Está garantido em lei o acesso à ciência, à tecnologia e à inovação. Então, para quem é profissional que trabalha no Estado, precisa compreender e entender a importância da inovação nesse sentido, né? Eu, como gestor, como profissional dentro de um ente governamental, o que é que eu preciso saber de inovação? O que é que eu preciso estimular de inovação? Qual é o meu papel frente à inovação? Então eu trago alguns exemplos aí pra gente, né? Que são a questão de políticas públicas, tanto na parte de execução e elaboração, entendimento das políticas públicas, tá? Apoio e fomento. O Estado, ele normalmente ele cria ações, né, para fomento, que é financiamento e apoio a iniciativas da sociedade que tem soluções inovadoras. Então financia alguns entes da sociedade para poder desenvolver projetos, né, na área de inovação, fornecer o acesso à inovação mesmo, né, ambientes de inovação, por meio de instituições de ensino, instituições de pesquisa. Então, o Estado ele tem um papel fundamental
em promover, dar acesso e dar um lastro à inovação, seja pelo fomento, seja pelas parcerias, seja por essa articulação. O profissional da área, né, de administração que quer trabalhar no governo ou que já trabalha, ele precisa entender essas coisas. Já para quem está no ramo do segundo setor, que é o ramo do mercado, a visão da inovação é diferente, tá? A visão da inovação, ela é mais rápida, ela acontece mais rápida, ela é mais ágil, né, em relação a tudo que diz respeito à inovação, a financiamentos, a investimentos. Então, é nesse segundo setor que a gente vê novas empresas surgindo, novos conceitos de mercado, de empresa, de relações entre as empresas, de relações entre todos esses agentes de inovação, novas roupagens para os processos industriais, novas roupagens para as empresas, novos conceitos para empreendedorismo, né? A gente vê o surgimento de muitas frentes, como a frente de startups, de coworking, de ecossistemas de inovação. Também temos papel de algumas instituições de ensino e pesquisa privadas, mas é o setor privado que está ali no comando. Então, se você se identifica mais, né, com essa questão do setor privado, tem também um olhar diferenciado aí para movimentar, digamos assim, a questão da gestão dentro desse tipo de organização, tá? E, por fim, são as instituições de terceiro setor, que são as associações de classe, né? As ONGs, as cooperativas, que a maioria tem um cunho social mesmo, frente à pobreza, frente à redução de desigualdades, e que também existem marcos legais que flexibiliza, ajuda na captação de recursos e para a execução da inovação, de projetos que visem inovação. Tá? Vamos lembrar que a inovação são aqueles tipos todos de inovação, que podem também estarem associados, atrelados e podem caminhar sozinhos. Inovação de produto, de processo, inovação só social. Eu posso ter uma inovação de marketing e inovação social juntos, né? Não tem nenhum tipo de problema. Bom, e aí, compreendendo que existe 3 setores dentro da sociedade, né? 3 tipos de organização, 3 categorias para as organizações dentro de uma sociedade, aí a gente também agora abre mais o olhar para compreender algo que se chama ecossistema de inovação, que é justamente a interação dessas organizações associada aos indivíduos, né? E outros tipos de elementos. Então, o ecossistema de inovação, ele é justamente o mercado se relacionando com o governo, se relacionando com as empresas, se relacionando com as ONGs, se relacionando com as políticas, dentro das políticas públicas, se relacionando, entendeu? Então, toda essa interação desses agentes, né, a gente chama e denomina de ecossistema de inovação. Então, muitas parcerias surgem a partir desse entendimento, né, consciente de como a inovação funciona, para o desenvolvimento mesmo. Tá? Eu trouxe aqui para ilustrar alguns exemplos para vocês verem que dentro das 3 naturezas de organização, né, a gente tem também esses elementos que fazem parte do ecossistema de inovação, tá? E aí, o que é que tem dentro do ecossistema de inovação? São estruturas também, outros ambientes menores, né, de toda essa relação entre Estado, mercado, governo, ONGs, bancos, financiadores, startups, instituições de pesquisa, enfim, todos esses agentes organizacionais. A gente também tem um elemento que é extremamente importante no contexto da inovação, que é o ambiente de inovação, tá? Assim como a inovação propriamente dita, assim como a categorização do tipo de organização,
os ambientes de inovação, ele também tem suas naturezas, tá? Então, se eu estou num ambiente de engenharia, tá? Eu vou construir novos produtos, novos processos. Existe um tipo específico de ambiente de inovação, com maquinários apropriados, com profissionais apropriados dentro daquele contexto. Se eu sou da área de saúde, por exemplo, vão ser ambientes de inovação que favoreçam a inovação em saúde, são laboratório de multiusuários, que possa permitir a interação de vários profissionais da área de saúde, pesquisa ali, desenvolvendo a inovação. Tá? Aí eu já trouxe alguns exemplos para vocês, conhecidos também, famosos, mas para a gente, né, se familiarizar um pouco com esse contexto. O primeiro que eu trouxe foi o Fab Lab, né, que não sei se vocês já ouviram falar. São ambientes de criação de protótipos, muito ligados à ciência de materiais e engenharia. A gente tem impressoras 3D, a gente tem desenvolvimento da parte toda mecatrônica, novos produtos. Na área de design também, de produtos, muito presente. Então, são laboratórios de fabricação digital e que digamos assim, é um ícone dos ambientes de inovação. É ali que a inovação acontece, é ali que vem uma ideia, né? E alunos, professores, entusiastas de inovação e trabalhadores da área se juntam para solucionar um problema e colocar em prática toda a sua ideia, né? E criatividade para solucionar alguns problemas na construção de produtos. Eu trouxe também alguns exemplos de locais, tá? Que são considerados ambientes de inovação. Essa foto aí é lá de Pernambuco, do Porto Digital, que onde estão sediadas várias empresas, né, de desenvolvimento tecnológico, e inclusive tem incentivos, né, do governo para poder a produção acontecer lá mais fácil, assim como tem o Porto Digital em Recife. A gente tem outros também, alguns ambientes espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? O Vale do Silício é um dos exemplos. Eu trouxe aqui na Bahia pra gente a foto aí do Parque Tecnológico da Bahia, que fica na paralela ali, que também possui empresas, incubadoras, startups, todo mundo ali interagindo em prol da inovação. No Parque da Cidade a gente também tem o Colabore, não sei se vocês conhecem, que é um espaço também do Sebrae, em parceria com a Prefeitura, para movimentar também ações de inovação, né? Criação de novas empresas, gestão de organizações, né, das startups. Temos também aí o Hub Salvador, que é um espaço também da Prefeitura de Salvador, fica ali na Cidade Baixa, de Salvador. Todos com o mesmo propósito, tá? O Espaço Colaborar, que é uma iniciativa da Secretaria de Inovação do Estado, que implantou em vários municípios e da Bahia, né, um espaço de interação para que comece a se desenvolver um pouco essa cultura da inovação também nas regiões da Bahia. Pronto, então é isso, tá, gente? Eu trouxe algumas fotos para vocês. Vocês já perceberam que a gente tem uma nomenclatura diferenciada quando a gente vai falar de inovação, né? Existe um glossário da inovação. A gente fala de startup, de ecossistema, de ambiente, de spin-off. Então, isso a gente vai ver mais para frente também, né? Como é que tudo isso se interage, como surgiu, né? Essas nomenclaturas, e o que quer dizer coworking, novas propostas, tá? E o que a gente vai ficar para o trabalho de equipe, tá? É justamente isso. O que é que eu vou querer que vocês façam? Primeiro, queria que vocês se identificassem com algum dos setores, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro setor. Bom, eu gosto mais do governo, vou querer entrar na equipe do governo, vou querer entrar na equipe do mercado, eu vou querer entrar na equipe da sociedade civil. Possa ser que você já trabalhe ou queira trabalhar nesses setores. Então, a primeira proposta é essa. Vocês vão se identificar em um dos setores, se dividir em equipes, tá? Então, a gente vai ter 3 equipes, certo? E aí a gente vai desenvolver um plano de gestão de inovação dentro de uma instância
por exemplo, do governo. Digamos que você está vinculado numa Câmara de Vereadores. Então, você como profissional e sua equipe, o que vai fazer para que a inovação aconteça, né, dentro dessa sua organização? E não só dentro dessa sua organização, mas para a atividade fim dela, certo? A gente vai começar a construir individualmente com cada equipe o papel do profissional, né, do gestor ou do profissional de administração aí dentro desse contexto. Bom, eu trabalho no Estado. Como é que eu vou ver a inovação? Bom, eu trabalho no mercado, numa microempresa, eu tenho uma startup, ou eu sou MEI, né? Eu empreendo nessa área, eu gostaria de saber como eu vou inovar. E aí, assim que a gente fechar as equipes, a gente vai fazendo o direcionamento de como você vai gerir a inovação, né? Com esse olhar mesmo do seu negócio, da sua instituição ou da instituição que você representa, tá?